Olá, tudo bem? Hoje vamos aqui ver um defeito que pode fazer com que o motor da geladeira não funcione direito ou até mesmo nem entre em atividade. Para fazer essa simulação, eu vou utilizar uma placa aqui de uma Consul Frost Free modelo CRD33. Ela vai nos servir aqui como guia. Então vamos entender aqui. Esse primeiro conector, onde tem 4 pinos, os 2 primeiros pinos da direita para a esquerda é onde recebe a alimentação de energia. Os outros 2 pinos é o que sai a alimentação para o motor. É através desse relé, quando ele atraca, que é liberado o sinal para que o motor seja alimentado. Temos aqui a presença de um segundo relé. Esse relé ele é responsável pela alimentação da resistência. Temos aqui esse outro conector, com 10 pinos. À direita, nós temos aqui esse primeiro pino, é o pino número 1. Na sequência, ele vai até o pino número 5. E esse primeiro pino aqui à esquerda é o pino número 6. Na sequência, ele vai até o pino número 10. Temos também esse componente aqui, um triac. Ele é responsável pela liberação de energia para o ventilador. Então vamos primeiramente fazer uns testes numas tensões do circuito aqui dessa geladeira, dessa placa. Umas tensões que são necessárias para que haja o atracamento dos relés. Ligando ela, ela vai ter um primeiro estralo, já é o relé da resistência, que é atracado automaticamente. Vamos verificar aqui umas tensões que devemos ter aqui. Temos aqui a presença aqui desses 3 diodos. Nesse primeiro diodo, devemos ter aqui 5 volts. Essa alimentação faz a alimentação no controlador da placa. Nesses outros 2 diodos, em cada um devemos ter algo em torno de 12 volts. Nos dois. E entre os dois, algo em torno de 24 volts. Que essa é a alimentação necessária para os relés. Temos aqui nesse outro conector, entre o pino 7 e o pino 5, devemos ter também a presença de 5 volts. E entre o pino 8 e o pino 9 também devemos ter a presença de 5 volts. Ok. Vamos desligar da energia elétrica. Para fazer a nossa simulação, eu vou utilizar aqui essas 3 lâmpadas. Essa primeira eu vou conectar aqui na saída de alimentação para o motor. Então, quando o motor for ativado, a lâmpada vai acender. Enquanto eu faço essas conexões, dá tempo, se não for inscrito, se inscrever no canal, hein? O ventilador, nós conectamos aqui no pino número 2 e no pino número 10. Aqui a resistência nós conectamos aqui no pino número 1. Conectado aqui no pino número 1. Aproveito a ocasião aqui para deixar um grande abraço a todos os inscritos, a todas as inscritas, pelo grande apoio que tem dado ao canal. Meu agradecimento aqui do Paulo, do canal Paulo Soluções. É um prazer sempre ter vocês comigo. E se você está chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreva, acompanhe o nosso conteúdo. Pronto, então ó, a resistência nós conectamos aqui no pino número 1 e no pino número 3. O ventilador foi no pino número 2 e no pino número 10. Aqui eu vou utilizar esse sensor, um sensor de 2,7K de resistência. Esse sensor, eu vou pôr ele nos pinos do sensor de degelo, que é o responsável por informar a placa o momento de desativar o compressor e ligar a resistência, que é no pino número 5 e no pino número 7. No pino 8 e no pino 9 é onde põe o sensor de temperatura, né? Relembrando,
O sensor de degelo, ele fica sempre fixado à evaporadora da geladeira. O sensor de temperatura dessa geladeira fica no freezer. Se for outro modelo, esse sensor vai estar localizado na parte de refrigeração, a geladeira que não tenha o damper. Agora eu vou energizar a placa e vamos observar aqui o que vai acontecer. Ela vai fazer uma sinalização, o primeiro sinal vai ativar a resistência, na sequência vai desativar a resistência, vai acionar o ventilador e automaticamente ela vai acionar o motor. Ok, geladeira funcionando normal. Uma das coisas que pode fazer com que haja uma irregularidade no funcionamento de uma geladeira é quando o sensor vai apresentando um defeito, ele vai perdendo a sua característica. Pode ocasionar um excesso de gelo e muitas vezes fazer com que o motor fique ciclando. Liga um tempo e desliga, a geladeira perde a sua eficiência. Eu vou retirar aqui o conector do pino número 5 e do pino número 7 e vamos observar. Com o tempo ela vai desativar o motor e num espaço de tempo também fará com que o ventilador pare. Né? A gente verificar aqui as tensões presentes no circuito de alimentação dos relés, a gente faz aqui uma verificação nos diodos. Ainda estão presentes a alimentação está ok. Mas nesse momento, a placa ela perdeu a referência para que ela tenha um trabalho padrão. Eu vou tirar aqui da energia, tirando a energia e vou reconectar novamente. Agora observe o comportamento da placa. Ela ativa a resistência, desativa a resistência e vai ligar o ventilador. E em pouco espaço de tempo ela vai desativar esse ventilador e vai ficar nesse estado. E muitas vezes reciclando o motor, fazendo o motor funciona um pequeno espaço de tempo e desliga, e ela perde a sua eficiência. Se esse conteúdo te ajudou, te auxiliou de alguma forma, deixa aquele like. O like ajuda que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas.